Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso meio recap, tá? Dia 18/6. É, Hoje eu acabei não operando, né? Já estava em viagem. Esse final de semana, tá? Já avisando vocês, a gente não vai ter aquele estudo de final de semana. Retorno somente na segunda, tá? Então vou aproveitar um pouquinho esse final de semana aí para dar uma descansada. Então esse final de semana a gente fica sem estudo. Hoje a gente faz o recap segunda, terça, quarta, né? E pensa em algumas ideias ali para sexta-feira, tá? Então hoje eu vou fazer ele de maneira um pouco mais breve, sem aquela leitura dos textos ali para vocês, mas a gente segue, né, na mesma ideia. Na segunda, né, pessoal, o que a gente tinha postado de estudo era a possibilidade do mercado vir testar essa região de POC, né? E ele fez isso, né? Essas regiões de POC ela funciona bem em lateralidade. Gap de média, né, é um setup que nos leva ao pensamento de lateralidade. Então, dentro desse cenário, a gente também pensa nas regiões, né, de lateralidade. Então, dentro desse conceito, a gente tinha a possibilidade de algum tipo de teste, né, dessa POC. A gente teve uma excelente barra de alta, mas, né, até o presente momento a gente não teve nenhuma continuidade. Nos estudos anteriores, né, que eu enviei no grupo ali, a gente falou sobre esse impulso de baixa, né, que foi um bom impulso. É, Esse microcanal, apesar de ter barras sobrepostas, né, não ser um excelente microcanal, foi um novo, né, momento mais vendedor do que comprador. A gente viu que não teve máxima de barra vindo acima de máxima de barra anterior. Posteriormente, um segundo microcanal. Esse segundo microcanal, né, pessoal, ele conseguiu fazer o teste, né, inclusive, do impulso, né, do nosso início do canal estreito que a gente teve aqui. A gente teve uma fase de impulso, o mercado corrigiu, né, em duas pernas e depois ele retomou, né, essa movimentação de alta. E o mercado voltou ainda, né, para fazer um teste do início do canal, algo que a gente veio estudando, né, nos últimos capítulos ali do livro um, tá? Então, dentro desse cenário, né, também cumpriu aquela possibilidade, né, de uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Porém, né, os vendidos, uma das explicações que o Brooks nos dá é que a gente dê atenção às barras, né, que nada é ruído. A gente pensa, né, dentro dessa movimentação de baixa, né, que foi apresentada, que os vendidos também estão acumulando posição, eles estão aparecendo mais. Eles conseguiram gap de média, conseguiram alguns impulsos de baixa. Então, dentro do gráfico diário, né, até para a ideia de hoje, né, que a gente havia trazido no estudo de ontem, é algum tipo de movimentação de baixa. Né? Então, a gente pode enfrentar algum tipo de movimentação de baixa. Aqui tem um gap aberto, a lateralidade, né, gaps em lateralidades constantemente são fechados. E aí agora, né, a barra anterior acabou sendo uma inside, foi até um desenho, né, que a gente havia pontuado, né, no gráfico diário, uma possibilidade similar, né, a essa ideia. Só quanto a essa imagem do diário, né, pessoal? A gente havia, né, citado aqui, ó, os momentos, né, de boa pressão vendedora, algo que a gente só repetiu agora. Premissa de gap de média, né, que era algum tipo de teste da máxima da tendência. Essa daqui pode ser a máxima, né? Citamos aqui a região de POC, aqui tivemos uma H1, perda de mínima, aqui H2. Então toda essa movimentação aqui ainda é em H2. Então aqui, início, né, do canal de alta, fez nova mínima, né, nos fundos anteriores. Estamos em movimento de alta em H2, né, do gap de média, em tendência de alta anterior. Vendidos conseguiram mudar a estrutura ao renovar mínima. Dois fundos duplos anteriores. Por essa razão, uma ideia é que o movimento de alta falhe antes de fazer nova máxima. Então ele pode falhar em qualquer ponto, né? Premissa de gap de média é algum tipo de teste da máxima da tendência. Não quer dizer que ele vai ser exatamente mais alto. Como há pressão vendedora, a gente pensou na possibilidade, né, disso daqui, né, de ter uma inside e depois ter perda de mínima, né. O mercado hoje estava esperando algumas notícias, né, e acabou não conseguindo nem isso, né, acabou tendo duas insides, que é um bom modo rompimento. Então, fica, né, uma ideia de continuidade, inclusive para as duas insides, né, algo como isso daqui, no caso do rompimento. Pode haver uma boa movimentação direcional. Barras pequenas, né, precedem barras amplas, né, é a movimentação mais repetida, né? Quando a gente tem barras pequenas, normalmente a gente consegue alguma movimentação mais ampla. Uma inside ou 2BR seria uma possibilidade, né, de ser alto na lateralidade pós gap de média. Gap de média ele inicia a fase de lateralidade, aqui já pode ser alto, né, na lateralidade. Era só, né, esse foi um dos slides, né, que a gente mandou do gráfico diário. Então fica a ideia, né, para o rompimento, né, dessa movimentação, vindo para a movimentação de baixa. Tem uma região de POC aqui, ó, como a gente acabou de falar, né, essas regiões de POC em lateralidade elas são bastante interessantes, elas têm um resultado bastante interessante. M60, né, pessoal? Dia bem lateral.
Aqui no M60, né, quanto a esse dia, né, a gente pensou na possibilidade de movimentação de alta, mas isso daqui não foi uma movimentação de alta, né, acabou sendo um rompimento, uma falha, né, de uma wedge. Aqui a gente citou que a falha de wedge, barra de rompimento, barra de continuidade, ela normalmente ela tem a premissa de duas pernas, perna um, perna 2. Muitas vezes, né, a perna um, né, ela tem a mesma dimensão, né, da perna 2. Então aqui, né, para o dia de hoje, a gente falou que os tempos estavam duelando, né? Porque aqui nesse dia a gente teve essa boa movimentação de alta, nesse outro dia aqui a gente apontou, né, a possibilidade da venda em busca, né, do início do canal lá no 5 e 15 minutos, né? A gente já chega até lá. Isso está dentro dos nossos últimos estudos, né, pessoal? Então, só reprisando esses pontos para vocês. É, Então aqui, né, essa movimentação, ela tem premissa de uma segunda perna. Então aqui a gente tem premissa ainda de uma perna 2 de alta. E essa perna 2 de alta, ela pode ter, né, uma dimensão similar, né, a partir da mínima da correção a essa movimentação. Seria algo, né, com algo mais ou menos aqui, tá? Então teria, né, a condição do mercado vir para essa movimentação de alta. É, Como nesse dia teve um excelente micro canal, né, pessoal? Barras de tendência de baixa, né? Aqui só a última barra que tem mais aparência de doji, né? Porque sobrou muito mais pavio do que corpo, mas ainda assim foi um bom micro canal. A gente pensa, né, naquilo que mais se repete. O que mais se repete quando o mercado nos apresenta um ciclo extremo é que ele faça pelo menos uma nova mínima. Se vai ter rompimento ou continuidade, depende das características de rompimento, de um dos tipos de rompimento, né? Dentro de todas aquelas outras análises e formas, né, de rompimento. Então, dentro desse contexto, né, para quarta-feira, né, havia a premissa, né, do mercado fazer pelo menos uma nova mínima. Por que que a gente falou que essa daqui era a maior probabilidade? Porque isso daqui está mais perto do preço. Então, o mercado poderia ter cumprido essa movimentação, falhado, né? Inclusive, ele pode armadilhar alguns vendidos aqui que possam estar atuando no rompimento. E aí, o stop desses vendidos, né, ainda seria interessante para uma acumulação de posição e a aceleração, né, rumo à perna 2, né, dessa movimentação que está falhando. Está bem lateral, né, essa lateralidade já está chegando ali a cerca de 16 candles, né? Quanto mais longa, né, a lateralidade, menor se torna, né, a pressão anterior, né, se torna menos relevante, né, quando o mercado, se ele se mantém aqui, ó, por mais tempo na lateralidade, essa pressão aqui ela vai se perdendo, né, porque ele vai se distanciando muito dela. E aí o rompimento de alta ainda pode ser a favor desse movimento que é mais longo. A gente está falando de 60 minutos. Muitas movimentações de 60 minutos, né, elas ficam realmente para dia ou para dias seguintes. Lateralidade, médias flat, né, desde da abertura do dia, médias planas, 50 plana, 200 aqui, né, ao meio da tela. São características, né, dentro dos estudos que a gente já fez, que é comum, né, de um mercado em lateralidade. Então, dentro desse cenário aqui, né, tem premissa para os dois lados, né? Quando a gente tem premissa para os dois lados, normalmente a gente não está numa fase clara, normalmente a gente está na lateralidade. O Brooks fala que sempre que você tem muita dúvida, né, quanto àquilo que o mercado está te apresentando, pensa, né, na ideia de lateralidade, né, que acaba sendo mais comum até que o mercado te apresente algum movimento claro. Dia de hoje, né, pessoal, aqui no 60 minutos, fechamentos das barras, né? Praticamente todos ali em barras sobrepostas, né, exceto esses aqui, região de POC, as regiões de POC do 15, né? Ainda não testou essas regiões de POC aqui do 60, tá? Nem essa, nem essa. Então o mercado ainda pode bater um ping-pong aqui. Se ele fizer a nova mínima, atenção, né? A possibilidade de falha, tá? De rompimento. Porque se ele falha, né, esse rompimento, e quanto mais longo ele vai ficando, mais necessário vai sendo você ir para um tempo gráfico maior, né? Porque eu não vou poder mais analisar no 15 o rompimento, por exemplo, da mínima da barra 5, né? Porque vai ter cerca de 100 fechamentos ali já no 15 minutos, né? Já embola 2 dias aqui. É, sei não, né? Mas pelo menos uns 60 fechamentos. Então, dentro dessa dinâmica, né, você vai ter que analisar esse rompimento por aqui. E aí precisa de mais paciência. Isso para evitar de ficar armadilhado, né, pessoal? Se você for tentar analisar no 5, realmente vai ter muito mais de 100 fechamentos. Desse ponto é essa mínima, tá? Então, lateralidade, levemente mais comprador, né? A 50 ainda está passando abaixo, a 9 e a 20 estão juntas, né? Então, levemente mais comprador por conta da média móvel de 50 está passando aqui abaixo. Não cumpriu, né, a premissa de perna 2, né, que era uma possibilidade desse microcanal aqui, tá? Então, quando algo, né, que
tem, né, boa probabilidade de acontecer falha, pode indicar também que compradores estão ficando mais fortes, tá? Então, a gente tem que ver alguma barra rompendo, né? Aí, em tempo menor, lá no 15, né? Às vezes essa movimentação aqui ainda pode ser avaliada de modo mais próximo, né? Aqui, né, pessoal, no 15 minutos, né? Aqui tinha algumas marcações que a gente fez, ó. Aqui você tem um impulso, aqui eu tenho a primeira correção. Então, impulso, canal estreito, a frequência das barras, né, não ultrapassa, né, aquela dinâmica, né, que a gente apresentou nos últimos estudos. O mercado voltou aqui, ó, para fazer um teste, tá, do início, né, do canal. Impulso, certo? Primeira correção, fase de canal estreito. O mercado, né, ainda ao final do dia aqui ele cumpriu ó, o gap de média, tá? Deixa eu só. Aqui, ó. Impulso, ó, se tornou tendência, tá? Teve o gap de média. Aqui, ó, certo? Barra 33. O mercado fecha com um topo mais baixo, que normalmente já pode ser, né, para algum tipo de teste, né, do gap de média, que pode iniciar uma fase de lateralidade. Como, né, a gente está estudando aquela dinâmica de canal, né, uma das premissas era essa movimentação. E havendo, né, rompimento desse pivô, a projeção dos alvos, né? Então, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo, né, aqui, tá? Então, dentro dessa movimentação, o mercado aqui encontrou, né, uma lateralidade. Aqui, após a atualização, o Profit ficou bem ruim. Eu ainda não tive tempo de mexer nisso daqui. Mas eu vi que após a última atualização ele não centraliza mais os estudos. Se alguém tiver alguma dica aí que já está mexendo, né? Que hoje eu acabei não tendo tempo, mas em breve eu vou dar uma mexida aqui para ver se eu consigo fazer essa atualização. Porque agora quando eu estou ampliando aqui, dando zoom, ele só está elevando ele, e aí depois ele fica completamente descoordenado ali, né, com o restante do gráfico. Por exemplo, essa parte aqui ela já não está preenchida, né? Sempre ficava preenchida. Mas isso aqui é algo para outro momento. Dia de hoje, né, pessoal, somado com a dinâmica do dia anterior, tivemos aqui a tendência de baixa, tá? Viemos, né, de uma tendência de alta, o mercado se tornou a tendência de baixa, tem mais de 20 fechamentos aqui abaixo da média móvel. Então aqui, a princípio, né, seria um pensamento vendedor. O mercado já tinha o gap de média, então ele já tinha venda de L1, já tinha venda de L2, já era uma lateralidade, ele podia fazer algum tipo de teste da mínima da tendência. A tentativa de rompimento de alta falha, né? E aí ele falhou na POC. Assim como ele falhou na POC, né, por diversas vezes, né? Nunca teve continuidade. A única barra que chegou com uma predisposição mais vendedora, né, foi essa barra aqui, ó. E a barra seguinte negou, né, toda essa movimentação. E aí o mercado acabou fazendo nova máxima. O mercado fez algumas wedges, né, ali dentro da própria lateralidade. Aqui, ó. O mercado fez algumas possibilidades de red, vai ficar mais fácil de vê-la nos 5 minutos, né, pessoal? Movimentações de 3 puxadas, movimentações de 3 puxadas, né, pequenas movimentações de 3 puxadas, né, dentro de lateralidade funciona bem. Assim, né, como esses testes, né, das POCs, né, dessas regiões de pontos de controle, tá? Vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos. A gente não tem, né, pessoal, nenhum setup, claro, né? A gente também não tem tendência, a gente só tem lateralidade. Então, para sexta-feira, não temos, né, setups claros aqui. O que a gente tem ao final do dia, né, é esse micro canal, tá? Tem aqui uma, duas, três, quatro barras, tem uma L1, tá? E tenho uma falha, né, de L1. Então, aqui no fechamento do dia, o mercado apresentou para gente um setup, né? Eu não tenho tendência, tá? Mas eu tenho um impulso, tenho uma L1 e tenho uma falha de L1 porque o mercado fechou aqui acima. A continuidade dessa movimentação seria uma, né, correção duas pernas de alta. Essa é a premissa mínima dessa movimentação, tá? Se o mercado conseguir o rompimento desse pivô, tem poucos candles, né? Se ele conseguir o rompimento desse pivô aqui no 15 minutos, trabalhar, né, a projeção, tá, dos alvos aqui, ó, acima. Mas se alguém tiver já essa onde marca ou onde desmarca, tá, pessoal, ali no gráfico, tá, para que ele se ajuste ao centro aqui e a gente não precise ficar fazendo isso daqui de maneira contínua, tá? Foi após a atualização. Então aqui a gente tem o primeiro alvo, né, desse pivô. Aqui segundo alvo. Terceiro alvo desse pivô, pessoal, ele faz, né, a nova máxima. Né, ele cumpre
aquela movimentação que a gente está aguardando, né, quanto aquela movimentação dos 60 minutos. Então, se ele faz uma nova máxima aqui, alcança, né, já a nova máxima, isso já seria, né, razão suficiente para ficar um pouco mais pé atrás aqui com esse rompimento, principalmente se ele for longe das médias. Se o preço chegar muito rápido aqui, né, pagar terceiro alvo aí, é interessante você parar de comprar, né, porque aí já está, né, numa região de topo duplo, e todo topo duplo é uma potencial lateralidade. A gente espera que tenha nova máxima, né, por conta da falha de wedge ali dos 60. Então, aqui no 15 minutos, a última movimentação do dia, ele deixa, né, um canal estreito, deixa uma L1 e temos aqui já uma falha de L1 direta. Então, a gente tem premissa de continuidade de pelo menos duas pernas. Lembrando que a perna 1 ela termina, né, quando tiver a primeira correção e a perna 2 termina quando o mercado fizer a segunda correção. Essa é a premissa mínima dessa movimentação. Se ele consegue confirmar o rompimento em até 40 barras, acima desse pivô, e aí você tem, né, mais possibilidade de trade. Aqui está o M5, né, pessoal? Deixa só a gente voltar aqui para esse dia. Esse dia aqui a gente teve uma wedge, né, o fechamento em wedge. O mercado abriu, né, num Fab 4. Falamos do Fab 4 aqui num minuto também. Aqui, né, a dinâmica parecida com aquela que a gente havia abordado ali, né, do 15 minutos. A gente tem impulso, né, o impulso foi em microcanal. A gente teve a L1 aqui, ó, primeira perda de mínima aqui. Depois o mercado ainda fez um fundo duplo ligeiramente mais alto. E, mais uma vez, né, o mercado iniciando a sua fase, né, de impulso e canal estreito, né, encontra uma pequena movimentação de três puxadas, depois falha máxima. Aqui ele já tinha feito gap de média para esse dia, né, já tinha também aqui, tanto no 5 quanto no 15, né, a gente havia apontado que já podia ter fase de lateralidade ou MTR. E que a MTR, né, seria a confirmação, né, necessária desse rompimento. A confirmação desse rompimento veio um pouco mais tardia, né, foi um ponto que a gente havia apresentado, né, veio mais tardio por quê? Porque toda vez que apresentava barra de rompimento, eu tinha barra de negação. Né, barra de rompimento, barra de negação. Então o rompimento ele veio, né, de maneira mais tardia, tá, nessa movimentação. Então bons trades seria melhor, né, após aqui o rompimento. Aqui de alta, né, pessoal, várias possibilidades de ingresso. Aqui teria, dentro do setup do Oliver, né, a compra quando o mercado conseguiu ir acima da máxima da barra anterior. A barra 1 foi uma boa barra de tendência, ela corrige pouco, né, ela tem pouco retorno na própria barra. E aí, quando o mercado viesse acima ou após a confirmação da barra 2. Depois disso daqui, você podia fazer os ingressos de canal estreito, né, que a gente vem abordando ali com vocês. É esse ingresso, né, este ingresso. Né, foram algumas formas, né, de você entrar aqui comprando por canal estreito. Depois aqui outra, né, outra possibilidade. Aqui, né, ainda dentro da dinâmica de canal estreito, né, 3 barras de correção. Aqui foi uma possibilidade e aqui foi outra, né, essa de barra menor aqui, com fechamento de alta, né, acaba sendo bem interessante, né, para compra aqui também. Tá? Depois disso daqui, né, aí o mercado já atingiu a movimentação de 3 puxadas, já iniciou uma fase mais lateral. Para o dia seguinte, né, seria venda, né, um dos pontos que a gente havia falado. A primeira estrutura, né, pessoal, que o mercado fez também. Não ficou muito legal esse formato aqui para eu fazer o estudo para vocês, porque eu perco mais tempo. Mais, né, trazendo aqui, ó. Ai, vou ter que desfazer isso daqui, entendi. Aqui, né, pessoal, a abertura, né, o mercado abre com uma barra com um doji, no 15 minutos a barra 1 também foi um doji. A gente tem lateralidade, o mercado não está rompendo nem para cima nem para baixo. A questão é que ele renovou a mínima, né, prévia, né, de uma movimentação ampla do dia anterior, então ele ficou com uma estrutura de baixa. Para ele ganhar uma estrutura de alta com o dia anterior, ele tinha que vir acima, né, desse ponto, porque ele está entre esse ponto e esse ponto. E o único ponto que ele renovou foi o da nova mínima, bem na região da VWAP do dia anterior. Então, aqui ele formou uma lateralidade. A princípio seria vender alto, né, na lateralidade, tá? Tinha, né, aqui uma nova mínima. Então, dentro dessa dinâmica de estrutura, né, as vendas aqui ou vendas aqui, né, lógico, a venda da outside foi melhor. É uma barra mais forte, né? Ela armadilha compradores, ó, ela viola a máxima, volta e fecha abaixo da mínima da barra anterior. Então, uma venda aqui seria mais satisfatória, né? Você teria mais espaço, inclusive, né, um espaço razoavelmente de 1 para 1, né, aqui para a nova mínima, né, na própria lateralidade. Aqui seria um ponto de parcial. Depois outros ingressos aqui ó, foi muita lateralidade, né? Outros ingressos aqui seriam um pouco mais tardio, né? Seria um ingresso aqui, né, e aí você teria que estar buscando, né, esses alvos e o início do canal, né, que era uma dos pontos, né, que a gente havia trazido ali como possibilidade de alvo.
Para esse dia aqui, a gente citou a possibilidade, né, de ambos os setups. Por que ambos os setups, né? Porque a gente tinha tanto movimentação, né, de alta quanto de baixa. A gente tinha lá nos 60 minutos a premissa de continuidade e aqui a gente já tinha, né, o gap de média, tá? A gente veio de uma tendência de baixa, já teve gap de média de uma barra, gap de média de duas barras. Então, se já tem gap de média, já não é mais tendência de baixa. Então, já poderia gerar realmente uma movimentação de alta. Lá no 15 minutos, né, aconteceu mais ao final do dia. Então, também já não tinha, né, aqui ó, no M15, né, já tinha tido gap de média também. Então, já não tinha mais, né, aquela possibilidade, né, de pensar, né, no mercado mais unilateral, né, no caso mais favorável aos vendidos. Já havia, né, aquela ideia de bilateralidade. Quando o mercado faz o gap de média, a gente deixa de pensar, né, só na tendência de baixo. Barra 1, outside bar, muito boa, né, para ter ativação aqui. Faltou ela perder mínima na própria barra 2, né, do dia, ela acabou não perdendo, então ela acabou não ativando o setup da barra 1, né, que seria uma possibilidade de venda a favor, né, dessa nova mínima aqui, ó, que nunca foi alcançada, tá no dia de hoje. Chegou próximo, né, mas não chegou a cumprir, tá, nossa possibilidade, né, de premissa, né, que é aquele micro canal dos 60 nos levar, né, a pelo menos uma nova mínima, tá? Seria esse setup mais perto, né, contra o setup, né, da falha de WED, né, ter as suas duas pernas. Regiões de POC, né, pessoal, no dia de hoje, né, atuando aqui, ó, nunca, né, em momento nenhum você vê que o mercado acaba não conseguindo, né, rompimento e continuidade. O mercado sempre reagindo, né, a essas regiões de volume, tá? Então é um ponto interessante para vocês fazerem backtest, né, quanto a isso. Vejam que o mercado acaba, né, trabalhando, né, dentro, né, dessas regiões, tá? Então o mercado acaba falhando, né, em rompimento. Em alguns momentos ele faz no tick. Quando você tem, né, mais razões para comprar, né, para ter uma reversão, por exemplo, exatamente em cima dessa região, acaba sendo ainda mais interessante. Às vezes você tem movimentações de três puxadas, calhando ali exatamente em cima, né, dessas movimentações. Aqui ficou outra, né, região, né, de topo duplo, né? O mercado testou essa região por duas vezes, né? Aquilo que o mercado tenta fazer, né, por duas vezes e falha, né? Mais vezes ele acaba fazendo, né, para o lado oposto. Aqui provavelmente ele pagou, né, os alvos desse pivô aqui. Primeiro alvo, segundo alvo. Pagou somente, né, os alvos do pivô mais próximo ali dentro da própria lateralidade, que tem confluência com a região de POC. Aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente já tem, né, o canal estreito também, né, formado. Eu tenho aqui o micro canal, no mercado a partir dessa barra não tem mais nenhuma perda de mínima, tem barra negativa, mas é um micro canal. Aqui o micro canal no final fica mais forte, né, 4 barras, né, de tendência de alta. Eu tenho aqui uma L1, né, e tenho aqui uma retomada. Dentro daquele contexto de canal estreito, né, apesar da barra ser grande, né, tá um pouco mais afastada, normalmente quando a correção é um pouco maior, sobra espaço, né, até o topo duplo, acaba sendo melhor para a gente entrar, né, dentro desse contexto de correção, mas dá para seguir a dinâmica, né, de canal estreito e de compras, né, dentro daquilo que a gente trabalhou, né, nessa semana de canal estreito. Por hora é o que a gente tem, tá, pessoal? Não tem muita informação. Vai precisar de rompimento de pivô, né, para o mercado sair de dentro dessa lateralidade. Opa, Luciano, desse ponto aqui eu tenho 50 candles. Desse ponto a esse ponto eu tenho 32 candles. Beleza, se ele romper, você pode trabalhar o rompimento desse pivô aqui para cima. Como tem, né, o microcanal e o canal estreito lá no 15 minutos, né, pessoal, e a falha, né, lá de própria L1, a gente espera a continuidade em direção ao setup. O Brooks fala, né, que muitas vezes o mercado reage à continuidade do dia anterior. Mas, para ter boa movimentação, rompimento e continuidade, né, dentro de uma das características de rompimento e continuidade que a gente já estudou. Falta, né, aquela movimentação de nova mínima, né? Então a gente deixa também o alerta, deixa o alarme aqui, ó, para quem for operar na sexta-feira. Se ele cumprir, né? Claro que esse rompimento você não pode avaliar aqui, você não vai avaliar um rompimento de 167 candles, né, nos 5 minutos, não faz sentido você fazer isso. Aqui, né, o rompimento desse pivô, talvez, né, para um primeiro alvo, ainda assim seria uma falha ainda na possibilidade desse outro pivô mais amplo aqui. É uma grande lateralidade, rompimentos de lateralidade tendem a falhar. O EDS, né, como a gente falou, elas tendem, né, a dar certo, ó, movimentação de três puxadas, movimentação de três puxadas, movimentação de três puxadas, né? Então, movimentos, né, que nos remetem a três puxadas, falha de continuidade de perna 2, né?
são movimentos que são comuns, né, dentro de lateralidades, tá? Então, precisa, né, pessoal, do rompimento disso aqui. O rompimento da lateralidade vai levar 100%, né, da projeção dela para cima ou, né, para baixo. Para baixo, cumpriria aquela movimentação dos 60, depois voltando, né, poderia cumprir ainda, né, a nova máxima lá dos 60 minutos. Modo rompimento do diário, né, ele nos deixa numa situação mais complicada, porque para quem já estudou esse padrão aqui, né, do Brooks, esse padrão AI, né, que é um modo rompimento, ele, né, quando ativa, né, esse modo, o Brooks ele coloca uma venda aqui e coloca uma compra aqui, ó, uma anula a outra. Se ele vier aqui e voltar a falhar, aqui é duas vezes. Eu não utilizo dessa maneira, né, já expliquei para vocês que eu não utilizo dessa maneira esse setup, né, mas né, dependendo do contexto que você tiver, se tiver um ciclo forte nos 5 minutos, se tiver um rompimento de baixa, né, aí ele reverte, né, aquele micro canal do 15, tá? Ele faria uma pequena volta em V dessa movimentação aqui, ó, e aí ele poderia entrar no modo sempre vendido aqui por muitas barras. A gente tem toda uma lateralidade, a gente tem a 200 aqui, a gente falou do Fab 4 nos 5 minutos por essa semana. Então, se a gente tem aqui o mercado, né, fazendo uma movimentação mais ou menos nesse sentido, né? Opa, Luciano, tem uma barra 1 de baixo e uma barra 2 de continuidade, provavelmente você vai ficar no modo sempre vendido por um bom tempo, tá? E aí você não vai buscar por compra. Por quê? Porque ele já reverteu a volta em V e já deu rompimento, né, inclusive, ó, na possibilidade, né, da lateralidade. Claro que a barra dos 60 minutos vai ter que estar fechada, né? Aqui no 15 minutos ainda assim são muitos fechamentos, ó, desse ponto a esse ponto. 56, tá? Mas de pivôs mais próximos aqui, ó, a gente ainda poderia trabalhar, né? Como tem fundos aqui mais próximos a gente poderia trabalhar as projeções, né, desse pivô. Mas no caso de Fab 4, né, pessoal, o mercado poderia entrar realmente no modo sempre vendido por muitas barras. Tem a lateralidade, tem a 200, ela está passando ao meio do gap, né, no caso de um gap de baixo. Se tiver direção e continuidade, né, foca lá no 5, no 1 minuto, né, e entrar na venda, tá? Por conta disso. No caso de rompimento de alta, a atenção, né, fica para essa máxima. Aqui tem cerca de 1.300 pontos, né, e até o terceiro alvo cerca de 1.600 pontos. Então, terceiros alvos, né, depois de terceiros alvos, ou se tiver um novo pivô no dia, né, é bom também dar uma atenção, principalmente se chegar em terceiro alvo, tiver três puxadas já no dia, talvez seja melhor você não comprar mais, porque pode gerar uma lateralidade por um bom tempo. Beleza, pessoal? Para o estudo de hoje era isso. Se alguém tiver, né, informação de como que a gente faz para centralizar isso daqui, após essa última atualização, eu agradeço também. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.